graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo da série que estou fazendo sobre o pecado. Ou seja, sobre a origem cósmica do pecado e seu poder. Então, eu iniciei a falar sobre o pecado no vídeo 41, onde eu falei sobre a memória do universo e a memória de Deus, que eles não se esquecem dos nossos pecados e depois nos cobram a reparação, quando muitas das vezes essa cobrança é através de muito sofrimento. Depois, no vídeo 42, falei sobre a transmissibilidade do pecado. O pecado ele se transmite através das gerações. O pecado de uma pessoa atinge seu filho, seu neto, seu bisneto. E que nós devemos nos preocupar com isso. Porque o ser humano é muito egoísta, só pensa em si, satisfazer seus desejos, suas necessidades, e faz isso cometendo erros, cometendo injustiça, fazendo mal para muitas pessoas, e não chega a cogitar que suas ações vão prejudicar seus filhos, seus netos, seu bisneto e toda a sua família. Glórias a Deus. Então, hoje eu vou fazer o vídeo número 43. Nesse vídeo eu vou falar sobre o automatismo das leis de Deus e de sua justiça. Deus faz as suas leis, aplica as suas leis e o seu julgamento, a sua justiça é automaticamente. É automática. Eu vou explicar isso aqui na palavra de Deus. Jesus Cristo falou sobre essa questão. Ele falou que nós seremos julgados pela palavra que Ele nos falou, que Ele nos deu. Então, a todo instante nós estamos sendo julgados pela palavra. É muito interessante prestar atenção nesse detalhe da palavra. É a palavra que nos julga. Se é a palavra que nos julga, constantemente nós estamos sendo julgados pela palavra. Os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão sendo julgados pela palavra a cada momento. Glórias a Deus. Precisamos saber disso, que isso é muito importante para nós. Então vou ler um texto aqui como uma introdução. O assunto desse vídeo é, como já falei, o automatismo das leis de Deus, do seu julgamento e da sua aplicação da sua justiça. Deus aplica a sua justiça em relação ao homem e em relação ao mundo pelas leis exatas da matemática. Eu já expliquei em outros vídeos que tudo que Deus criou, Ele criou através da matemática. Se você olhar para onde você voltar a sua vista, ou na sua casa, na rua, no trabalho, em qualquer canto, para onde você olhar, você está vendo fórmulas geométricas. E por trás dessas fórmulas geométricas, existem fórmulas matemáticas, que dão origem, que dão forma às coisas que existem. Por quê? Porque Deus pensou matematicamente e criou através das leis da matemática. Então, as leis da matemática, ela age em tudo, até no nosso julgamento dos nossos atos. Glórias a Deus. No vídeo 41, onde comecei a série de vídeos sobre o pecado, ou seja, sobre a origem cósmica do pecado, falei que o universo tem memória e Deus também tem memória. A memória do universo, ele a recebe de Deus, porque o universo foi criado por Deus.
O homem peca e se esquece que pecou, mas Deus nem o universo se esquece. Logo eles vão cobrar do pecador a reparação de seus erros. Na grande maioria das vezes é por meio de sofrimento. Às vezes muito sofrimento, grande sofrimento. No vídeo número 42 falei sobre a transmissibilidade do pecado, onde falei que a transmissibilidade do pecado é maior do que a transmissibilidade do vírus Covid. E o poder de morte do pecado é maior do que o poder de morte do vírus Covid. Neste vídeo, o vídeo número 43, vou falar sobre o automatismo das leis de Deus, do seu julgamento e da sua aplicação da sua justiça. Tudo que Deus faz, Ele o faz automaticamente, através das leis que Ele próprio criou. E uma dessas leis são as leis exatas da matemática. Deus criou as suas leis espirituais e as transferiu para o universo, que são as leis matemáticas e físicas, para através delas executar as leis espirituais, que é o resultado de sua vontade. Deus tem a sua vontade divina, o seu propósito, para o universo, para o planeta Terra, para o homem, e Ele transferiu essas leis espirituais divinas para as leis físicas e matemáticas do universo, para, através delas, fazer cumprir no plano físico a sua vontade. Vou dar um exemplo que é muito simples, mas por ele podemos ver como as leis matemáticas e físicas de Deus se manifestam na nossa vida. Exemplo: o pecador morre. A sua alma, que está cheia de pecados, está muito pesada, pois os pecados são energias de alta densidade. Então, a força de gravitação universal da Terra atrai, pela lei da física e, logicamente, pelas leis matemáticas da física, a sua alma para uma região no interior da Terra, próxima ao centro da Terra. Quanto mais a alma estiver pesada pelas iniquidades, pelas maldades, por tudo de errado que o homem fez, quanto mais pesada a alma dele estiver, mais ele vai ficar próximo do centro da Terra. A pergunta é: quem o arrastou para os abismos da Terra, para os infernos? Foi Deus? Não. Foram as leis físicas da natureza, dirigidas pelas leis espirituais, criadas por Deus. Quem julgou essa alma para que ela fosse para o inferno? Foi Deus? Não. Foram as palavras que Deus criou, as palavras que Deus falou. Deus falou diretamente aos homens, Deus falou através dos profetas, Deus falou através de Jesus Cristo. Então, são as palavras de Deus que estão aqui na Sagrada Escritura que nos julga. E qual foi o julgamento? Foi através da força gravitacional levar o homem, a alma do homem, para o local onde matematicamente ele deveria estar. Então, não foi Deus que o arrastou para o inferno. Foram as palavras que ele falou, que Deus falou. Mas aquela alma não deu ouvidos para elas, conforme Jesus explica na passagem a seguir. Glórias a Deus. Então Jesus falou sobre isso. Vamos ler a passagem
onde Jesus fala, que é Evangelho de João, capítulo 12, 44 a 50. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, porém naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todos aqueles que creem em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que tenho falado, essas o hão de julgar no último dia. Ele fala aqui no último dia, mas na realidade as palavras que ele nos ensinou para que obedecemos, para o obedecermos, estão nos julgando constantemente, seguidamente a um ato nosso, um ato, um pensamento, um sentimento. As palavras estão todo o tempo agindo, nos julgando constantemente. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, porém o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e do que hei de falar. Então, as palavras que Jesus Cristo falou e que estão nos Evangelhos são as mesmas palavras que Deus ordenou que ele falasse. Então, as palavras dele é a palavra de Deus. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Quer dizer, o objetivo da palavra de Deus é nos conduzir à vida eterna. Assim que o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, as palavras que Jesus Cristo falou, são as palavras que Deus ordenou a ele que nos falasse. Glórias a Deus. Então, tanto a palavra de Deus como a palavra de Jesus Cristo, que é a mesma, é a que vai nos julgar. Tanto no último dia, como ele falou, como diariamente, a cada instante. Essas palavras estão nos julgando. Então, como eu falei, esse julgamento, a justiça, a aplicação da justiça de Deus é uma coisa automática. É automática. Ela está todo o tempo em funcionamento. Porque as leis espirituais que estão na palavra de Deus, elas se refletem nas leis físicas, através das leis matemáticas. Por que a alma do pecador é atraída lá para a terra, para o centro da terra? Porque obedece às leis físicas da matemática. Um grande sábio italiano, Dante Alighieri, ele escreveu 3 obras: o Inferno, o Purgatório e o Céu. Numa dessas obras, ele apresenta os desenhos das almas lá no inferno de cabeça para baixo. Porque durante a vida maquinaram tanta injustiça contra as outras pessoas, cometeram tantos pecados, que a mente ficou carregada de energias negativas pesadas. Então a força de gravitação atrai a cabeça e as almas ficam lá no centro da terra, presas nas rochas ou mergulhadas nos lagos de magma. Glórias a Deus. Por que ele escreveu isso? Porque ele leu a Bíblia e compreendeu essa relação que existe entre a lei divina e as leis físicas, as leis matemáticas. Ele compreendeu. Glórias a Deus.
Comentário. Comentário. Comentário desta palavra que eu acabei de ler, que Jesus Cristo falou. Nesta passagem, Jesus diz que quem vai nos julgar é a palavra que ele falou, ou seja, os ensinamentos que ele nos deu, que é a mesma de Deus, a palavra de Deus. Sendo assim, o julgamento dos nossos atos é feito a todo momento, automaticamente, pelas palavras de Jesus, pois elas representam os padrões de comportamento moral e espiritual. Qualquer palavra obscena que sai da minha boca, qualquer palavrão, automaticamente a palavra de Jesus Cristo vai me julgar. Instantaneamente. Também ele falou que tudo que ele ensinou foi conforme Deus lhe ordenou que dissesse. Então as palavras de Jesus Cristo são as mesmas de Deus. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 18, onde nós vamos ver isso que eu acabei de falar, onde Deus confirma que ia pôr as palavras na boca de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Estamos perto, glórias a Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19. Eis que Deus falando para Moisés: eis que lhes suscitar para o povo, eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, como Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar no meu nome, eu o requererei deles, ou seja, dos que não ouvir. As palavras que Deus colocou na boca de Jesus Cristo e que a pessoa não ouviu para obedecê-las, Deus vai requerer de cada pessoa. Ou seja, a palavra de Deus vai julgar cada pessoa. Amém? Glórias a Deus. Eu quero chamar bem a atenção para este fato, que a palavra nos julga instantaneamente. Às vezes, logo seguidamente a um erro nosso, vem a resposta de Deus. Às vezes, a resposta ao nosso pecado, a reação das leis de Deus ao nosso pecado é instantânea. Às vezes demora um pouco, outras vezes demora mais. Por isso que o pecador se esquece quando demora. Se a pessoa peca, comete um erro aqui, e as leis de Deus não respondem imediatamente, e passa mais um tempo para elas responderem, aí a pessoa vai se esquecendo de seus erros. Aí quando vem a resposta de Deus, ela nem se lembra mais, ela não liga aquilo que ela está vivendo com o que ela fez no passado, ela não liga. Mas quando a resposta vem instantaneamente, aí ela se liga. Glórias a Deus. Comentário desta passagem que acabei de ler. Deus informa a Moisés que iria enviar um profeta como ele, e em sua boca iria colocar a sua palavra, e a todo aquele que não o ouvisse,
ele iria pedir conta. Glórias a Deus. Pedir conta. Isto que Deus falara a Moisés comprovava o que Jesus mais tarde iria dizer, que o que iria nos julgar seria a sua palavra. Então, se Jesus Cristo disse que a palavra dele é que iria nos julgar, a palavra que ele falou. Então, o que nos vai julgar também é a palavra de Deus, porque Deus colocou na boca, Deus disse que iria colocar na boca de Jesus a sua palavra. Glórias a Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28. Está bem perto. Neste capítulo, Deus fala das bênçãos que a obediência traz e das maldições que a desobediência traz. Ou seja, a obediência à sua palavra e a desobediência à sua palavra. São extensos os capítulos, nós vamos ler alguns versículos, mas o que eu quero fazer uma observação, aqui no capítulo 28, que são as bênçãos da obediência, que vai do versículo 1 até o 14, Deus repetiu a palavra Senhor 13 vezes. No versículo 1 é assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a gente da terra. Preste bem atenção, em todo versículo Deus repete, o Senhor teu Deus. Em 14 versículos ele repetiu 13 vezes, o Senhor teu Deus. Dada a importância que ele queria dar, ele queria ressaltar que era Deus que estava dando essas diretrizes, esses mandamentos para o povo. Para o povo entender que vinha de Deus. Agora, Deus repetiu tantas vezes que era Ele que estava dando esses mandamentos e o povo ainda não fez questão, não fez caso, não obedeceu. Mesmo Deus repetindo várias vezes que era Ele que estava dizendo. Porque a didática de Deus é assim, Ele é repetitivo. De Gênesis até Apocalipse, Ele repete as mesmas lições de moralidade, de espiritualidade, mas o homem não aprende. Não aprende. Mesmo Deus sendo repetitivo. No segundo ele diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ele repetiu de novo. Ele vai repetindo. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Versículo 8. O Senhor mandará a bênção que esteja contigo nos teus celeiros. E abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Ele vai repetindo, o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus. Para que o povo, para ver se grava no coração do povo, que é Deus que está querendo que eles façam isso, que lhe obedeçam. E depois do versículo 15,
Vem de novo, ele vai repetindo. Será, porém, que, aqui já as maldições da desobediência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na tua cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto, a tua maçadeira, maldito o fruto do teu ventre. Veja bem. Maldito o fruto do teu ventre, Deus falou. Ou seja, o pecador que não obedece a Deus, ele leva maldição para os filhos que vão nascer do ventre da mulher. Os filhos já nascem amaldiçoados. Esses pecadores injustos que cometem injustiça com todo mundo, roubam todo mundo, prejudica todo mundo, prejudica o seu próprio povo, a sua própria nação, os filhos já são malditos. É Deus que está dizendo, não sou eu não. É muito significativo isso aqui. E é muito preocupante. Porque um pai já leva maldição para um filho. Antes do filho nascer, já está maldito pelo pecado do pai. Glórias a Deus. Aí vai seguindo aqui. É extenso esse capítulo. Eu aconselho todas as pessoas a lerem capítulo 28 de Deuteronômio, porque aqui nós vemos claramente aquilo que eu já comentei, que são as palavras de Deus que nos julgam. Quando eu obedeço a Deus, a palavra dele vai me trazer bênção. Quando eu desobedeço a Deus, a palavra dele vai me trazer maldição. E está aqui uma grande maldição. Versículo 18. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Ou seja, tudo está amaldiçoado. Quando a pessoa não é obediente a Deus. Quando a pessoa não obedece à palavra de Deus. Ela o julga. E o resultado do julgamento pode vir imediatamente. Ou não. Demorar algum pouco. Mas vem, é infalível. Porque a lei de Deus é infalível. Justamente porque ele controla tudo automaticamente. Deus criou a lei espiritual criou as leis físicas para controlar tudo matematicamente. Como exemplo que eu dei. Não precisa Deus não precisa Deus lançar ninguém no inferno. As próprias leis físicas, matemática da física, é que leva a pessoa para o inferno. Através da lei da gravitação do universal. O universo é todo automático. Quem faz o bem e obedece a Deus, pode ficar tranquilo. Porque a lei vai estar do lado dessa pessoa. Quem vive diante de Deus justamente, pode ficar tranquilo. Porque Deus vai trabalhar por ele. Eu sempre digo que Deus trabalha mais do que nós. E Jesus disse isso. Jesus disse para os judeus que não queriam que ele fizesse milagre no dia de sábado. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então Deus trabalha mais do que nós. Eu dou um exemplo. Na minha família eu dou um exemplo. Eu digo, olha, a comida que chega na nossa mesa não é só o nosso trabalho, não. O nosso trabalho é o mínimo. É trabalho de Deus cuidando de nós.
Ele é que trabalha e movimenta os anjos para nos ajudar, para não faltar o alimento na nossa mesa. Amém? Então, nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela trabalha por nós. Se nós somos obedientes a Deus, vamos ter bênção. Se somos desobedientes, vamos ter maldição. Glórias a Deus. E se você ler todo o capítulo, você vai estremecer com as coisas que Deus disse aqui. Ele até previu que os judeus iam comer os próprios filhos. Ele previu o aperto que a Síria e a Babilônia ia fazer contra a cidade deles, que eles não iam poder nem sair, nem entrar na cidade, e iriam morrer de fome, e muitas famílias iam comer os próprios filhos. Deus previu tudo isso como resultado da desobediência, porque a palavra dele foi que julgou. Não foi preciso Deus descer lá do céu e julgar, não. Ele já fez a palavra que julga. Eu me lembrei agora de um fato que aconteceu essa semana. Eu liguei para um empresário, amigo meu, fazia tempo que eu não falava com ele. Aí ele, meu amigo Geraldo, ele nem me chama de pastor. Pastor, para ele, acho que não tem valor essa palavra pastor. Meu amigo Geraldo, quanto tempo? Como é que você está? Está tudo bem? Aí eu contei para ele o que aconteceu comigo. Eu disse, meu amigo, eu passei 16 dias entre a vida e a morte. Por causa dessa doença que está tendo aí, muita gente está morrendo. E quase que eu morro, só não morri que Jesus Cristo me curou às 3 horas da madrugada. Eu expliquei para ele. E ele, mas como? Jesus Cristo desceu do céu para te curar? Eu disse, não precisa Jesus vir do céu para curar, não, porque ele deixou a palavra dele para nós. Para nos curar, nos libertar, nos ajudar. O que ele fez? Porque o que Jesus fez? Ele me lembrou de uma palavra da Sagrada Escritura. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Quando ele me lembrou, aquela palavra ficou viva na minha mente e no meu coração. E eu recebi aquele poder, e aquele poder me curou. Então, o poder do Espírito de Deus está na Sagrada Escritura, nos versículos. Não precisa Jesus descer do céu para curar uma pessoa. A palavra dele cura. Assim aconteceu com o povo judeu, lá em Jerusalém, em Judá. Não foi preciso Deus descer do céu para julgar, não, porque Deus já tinha dado a palavra para eles. A palavra que julgou. Glórias a Deus. Isso nós precisamos compreender. Nós precisamos ter cuidado com esta palavra. Ela é a nossa salvação. O poder de Deus está aqui. O poder do Espírito de Deus está aqui. E eu sou uma prova viva disso. Porque Ele me curou com o poder da palavra quando eu não aguentava mais. Eu já estava, como diz o ditado, eu já estava findando. Mas o poder dele veio na palavra dele e me curou. Glórias a Deus. Então, depois que Moisés deu esse discurso aqui, que é um discurso de Moisés para o povo, antes do povo entrar na terra prometida, depois que Moisés falou tudo isso, eles ficaram sensibilizados e aceitaram fazer um novo concerto com Deus. Assim como eles fizeram um concerto lá em Moabe, no Monte Sinai, eles fizeram outro concerto aqui, perto já do Rio Jordão, antes de entrar na Terra Prometida. Eles fizeram um concerto. Aí Moisés fez outro discurso
Também aqui no capítulo 30, falando sobre a misericórdia de Deus, que Deus os trouxe, os libertou do Egito e cuidou deles no deserto, né? E não deixou faltar água, nem faltar comida. Deus cuidou deles. Durante o dia colocava uma coluna, uma nuvem para fazer sombra para eles. E durante a noite colocava uma coluna de luz para iluminar o caminho deles. E as roupas deles não se gastaram. E as sandálias deles também não se gastaram. Andaram 40 anos no deserto e a roupa não se gastou, a sandália não se gastou, e não passaram fome e não passaram sede, e tinha sombra durante o dia e tinha luz durante a noite. Muito cuidado de Deus, que Deus teve com eles. Moisés falou tudo isso para eles, aqui nos sermões que Moisés fez, à beira do Rio Jordão, no discurso, relembrando tudo que Deus tinha feito por eles. Aí ele falou essa parte que eu vou ler agora, que é muito importante, onde Deus falou: eu proponho para vocês agora a vida e a morte. Que é assim, ó, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Glórias a Deus. Versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus. O próprio Deus falando, através de Moisés: eu te proponho hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas. Glórias a Deus. Quando obedecemos a Deus, Ele nos dá vida, nos cura, nos protege, e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a herdar, a terra prometida, onde eles vão entrar. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinar a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que, perecendo, perecereis. Deus faz essa redundância para enfatizar como é ruim desobedecer a Deus. Perecendo, perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas em herança. Então Deus está dizendo que não ia prolongar os dias deles na terra, se eles desobedecessem. E como eles desobedeceram, Deus mandou primeiro a Síria, depois a Babilônia, levar em cativeiro. Preste muita atenção agora, versículo 19. Os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, tu e os teus filhos. Quer dizer, aquilo que eu escolhi de bom para mim, obedecendo a Deus, não vai ser só para mim, vai ser para mim e para a minha descendência. Isso é muito importante. Agora, isto que Deus falou aqui é tremendo.
porque ele tomou os céus e a terra contra testemunha da desobediência ou da obediência dos judeus. Que essa palavra é para nós também. Toda a palavra de Deus é para nós. Não tem isso de dizer, não, essa palavra é para o povo do passado, não. Eu já expliquei que para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus só existe presente. Para a consciência dele só é presente. Então essa palavra que ele dá aqui é sempre presente. Foi para o povo passado, mas é para nós agora. Então Deus também tomou contra mim, contra você, contra todos, os céus e a terra, como testemunha. Vai testemunhar para Deus quem obedeceu e quem não obedeceu. São os céus e a terra. Ou seja, a palavra. Porque a palavra é espiritual, ela está nos céus, está na terra. Glórias a Deus. Amando ao Senhor teu Deus, ele sempre frisa que é o Senhor, que é o nosso Deus. Dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. O nosso Deus é a nossa vida. Deus nos dá a vida e sustenta a nossa vida, e mantém a nossa vida. E tira a nossa vida na hora que Ele quer. E longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, o que eu quero é ressaltar o ponto de vista, o resumo, o significado espiritual desse vídeo de hoje, que é o automatismo, o julgamento automático dos nossos atos pela palavra de Deus, pelas leis de Deus. Nós precisamos ficar esperto, ficar vivo e, como diz o ditado, ficar ligado nisso. Porque a cada instante, a cada momento, nós estamos sendo julgados pela palavra de Deus. Todo ato nosso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, se nós prestarmos atenção no que foi dito no capítulo 41, que Deus, no vídeo 41, que Deus tem memória. E Ele transmite essa memória para o universo. O universo memoriza qualquer movimento nosso. Se a gente movimentar um dedo, o universo está tendo consciência. E de uma palavra, e de um sentimento, e de um pensamento. Porque o universo tem mente e tem espírito. Então ele sente o nosso pensamento e o nosso sentimento. Ele sente. Fica tudo gravado. E como ele obedece à lei divina, ele reage a tudo que é errado. O profeta Isaías diz que a terra vai cuspir os ímpios da terra. Os ímpios serão cuspidos da terra, porque a terra vai reagir. O universo todo reage a tudo que é errado. E no vídeo 42, que o pecado se transmite de pai para filho, para neto, quer dizer, prejudica tudo, todo mundo. E que nós estamos sendo julgados a cada instante
pelas palavras que saíram da boca de Jesus Cristo. Nós precisamos ler a Sagrada Escritura e ter ela no nosso coração, para viver conforme ela nos manda. Porque a própria palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra dos profetas enviado por ele e de Jesus Cristo é uma só. Nós precisamos estudar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse para ter essas palavras na nossa boca, para nós obedecê-la, senão ela vai nos julgar. E ela nos julga instantaneamente, a todo momento. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glórias te dou, Senhor, te agradeço, meu Deus. Cada dia o Senhor nos ensina coisa mais maravilhosa, porque o Senhor é que tem mais interesse do que nós. O Senhor tem mais interesse no nosso conhecimento da Tua Sagrada Escritura, porque o Senhor é quem mais quer que nós a obedeçamos e a vivamos para Te agradar, Senhor. E quando fazemos isso, o Senhor fica muito feliz, o Senhor fica muito alegre. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor ajude os Teus filhos a compreender estas coisas que o Senhor está botando na minha boca para falar para eles. Porque assim vai haver um despertamento de consciência. E todos vão procurar se interessar mais pela Tua santa palavra, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Abençoa todos os Teus filhos em nome de Jesus Cristo, com grande bênção. Protege todos eles, meu Deus, de todo mal, principalmente dessa enfermidade terrível que está assolando o mundo todo. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.